A segunda questão disponibilizo para quem não está presente na aula. É o Trin chegando aí. Vamos lá para a segunda questão. A segunda questão pede para classificar as juntas de acordo com o seu tipo de movimento. Então, é uma questão de associação, e de acordo com a associação que vocês fizerem, assinalar a alternativa que corresponde a essa associação. Pra mim tá Então, mostrando agora. chegou aí? Atualizou? Todo mundo com a segunda questão na tela aí? Sim. Show. Então, a gente tem 5 opções de juntas aí. Uma junta prismática ou linear, uma junta rotacional, uma junta esférica. A 4 ali, a nossa junta cilíndrica, que é a junção de uma junta rotacional com uma junta prismática. E a 5, uma junta planar, que é a combinação de duas juntas prismáticas, né? A primeira afirmação é: move-se em linha reta. São compostas de duas hastes que deslizam entre si. Qual que é essa junta? Prismática ou linear? Matemática. A nossa junta prismática, né? Promove um movimento linear quando a gente tem o deslize entre duas hastes. Tá? Gira em torno de uma linha imaginária estacionada chamada eixo de rotação. Qual tipo de Tá na junta cara, né? que promove um eixo de rotação, Marcelo? Esse daí é o rotacional mesmo, não é? Nossa junta rotacional, né? Funciona como a combinação de 3 juntas de rotação. Então, falei com vocês falei inclusive na aula de revisão ontem, junta esférica não é muito comum em robô industrial, mas, aliás, principalmente pelo fato de do movimento dela e do espaço de trabalho dela poder ser substituído por 3 juntas rotacionais, né? O que permite a rotação em volta de 3 eixos distintos. Tá? Então, junta esférica é essa que pode ser substituída ou considerada a combinação de 3 juntas de rotação. Para a 4 e a 5, igual a gente já tinha adiantado, tanto a 4 quanto a 5 são combinações de duas juntas, né? No caso aí, da nossa quarta opção, PED é composta por duas juntas, uma rotacional e uma prismática. Qual que é uma rotacional e uma prismática? Cilindro. E, por fim, duas juntas prismáticas que realizam movimento em duas direções, né? Ou seja, realizam movimento sobre um plano, que é a nossa junta planar. Não é isso? Então, a nossa alternativa correta aí dada pela letra A. Tá joia? Ô, professor, Sim. tá valendo 25 pontos a prova? A prova é naquele esquema, né, Marcelo? Vale 25 pontos, mas todas as questões de todas as matérias contam para todas as provas. Ah, tá, entendi. Tá? Uhum. Então, por exemplo, se for bem numa prova e mal na outra, arrisca, por exemplo, você tirar uma nota boa mesmo assim. É tipo uma prova só, Sim, só que prestem várias atenção, vezes. prestem atenção. O que vocês estão fazendo é uma única prova, com 21 Só que questões. Tá? Só que a gente está dividindo essas 21 questões por dias, né? Vamos falar É assim. como se fosse um provão, né? Isso, e a nota final vai ser referente a todas essas questões. Então, se vocês erraram as 3 questões de robótica, mas acertaram todas as outras de todas as outras matérias, vocês vão ficar com uma nota proporcional aí, ó, que vai ser de 18 por 21, 85% vezes 25. Vocês vão ficar com 21, mesmo em robótica, entenderam? Aham. Então, Entendi. todas as questões valem para todas as matérias. Última questão nossa aí, ó.
Estão com a questão 3 na tela? Sim. Beleza. Questão 3 na tela também é uma questão similar, né? Pelo menos na forma de pensar, a uma que a gente tinha na lista. E nessa aí eu até coloquei o eixo de referência da base, né? Como a gente vai considerar os eixos x, y e z. Questão pede: assinale a alternativa correta com relação à sequência de botões do controlador do robô que deverá ser utilizada para que a peça que está posicionada dentro da ranhura, então essa pecinha que está aqui, ó, essa pecinha que está ali, para que ela seja movida para dentro do orifício sem haver colisões com o robô articulado. Então a gente tem o objetivo de tirar ela da posição vermelha e colocar ela ali na posição amarela, dentro do quadrado amarelo ali, onde está indicando o orifício, sem haver colisões, tá? A gente tem dois tipos de fazer essa análise de movimento: como que as juntas vão se movimentar ou em qual sentido que a gente precisa fazer esse movimento, né? Sentido que eu digo x, y e z, tá? É natural que a gente vá pelo mais fácil. Então, é natural que vocês começassem essa análise aí, talvez da letra D, porque a letra D de cara nos dá um movimento negativo em Y, né? E o movimento negativo em Y é esse movimento que joga o braço para trás, né? Então, o primeiro movimento ali é interessante. O segundo movimento de D, que é o J positivo, ele vai fazer esse giro Anti-horário. Que é isso, Lucas? Tá falando que eu não anti-horário, analisei né? direito? Poxa. Não sei. Ele vai fazer esse giro no sentido anti-horário, né? Eu não vou conseguir desenhar uma setinha aqui anti-horário aqui. Tá. Quase bom. Valeu a intenção. Então, ele vai fazer esse movimento nesse sentido. Comum demais. Então, a gente pode considerar que a peça estaria aí em cima do orifício que ela tinha que encaixar, com a garra virada na posição certinha. Ia faltar só o quê? Descer a garra, né? Só que antes de descer a garra, ele joga um Y positivo. Não é isso? E quando ele joga esse Y positivo, ele vai fazer com que a garra se choque, provavelmente mais ou menos nessa posição aqui, né? Um pouquinho mais para cima. Ô, Então ela Lucas, chegou, colocou a peça na posição certinha, mas ao invés de descer, jogou ela para frente. aquele J3 da B ali, o último, ele é mais ou menos? Ele é mais. Na prova tinha um mais, não tinha? Certo, Não tinha um mais na prova? exato. Não tô lembrado. Tinha um Foi uma mais. correção, inclusive, que eu fiz Ó, na hora Arthur. lá. Olha o Arthur querendo levar o ponto da questão ainda. Cara, vê se pode. Então, turma, vamos analisar as outras aqui, ó. A de cara, um Z positivo, a gente vai bater a peça aqui em cima, né? Então, a de cara a gente elimina. A C, ele pede de cara um giro de J2. Então, quando ele vai girar esse J2, aqui, ó, sentido positivo é o nosso sentido horário, ele também vai fazer com que a peça bata aqui em cima antes dela conseguir sair desse lugarzinho que ela tá aí, tá? Vamos fazer a nossa análise
de B. J1 positivo. Então, J1 positivo, a peça vai sair lateralmente. Então, ela não vai bater em nada. J4 positivo é fazer a garra girar em sentido anti-horário. Então, você tirou, a garra está lá atrás, ela girou, ou seja, virou a nossa pecinha para baixo. Agora, J1 negativo, a gente vai voltar com ela para cá, né? Então, a garra já está na posição certinha, a peça já estava na posição certinha de ser encaixada no orifício. A gente só precisa dar os comandos para que a gente abaixe essa peça, né? Então, o primeiro comando para a gente abaixar é o J2 negativo, né? Ou seja, J2 negativo, ele vai se aproximar no sentido anti-horário, mas ainda não vai conseguir. E a gente vai parar antes dele tocar em algo. E o J3 positivo, ele vai fazer o movimento no sentido horário aí, fazendo o encaixe no orifício. Vocês percebem o seguinte, quando eu faço esse movimento de J2 negativo, eu estou fazendo um movimento inclinado para cá. Quando eu faço o J3 positivo, eu faço inclinado para lá. Então, a gente alcança o objetivo por um caminho em comum, né? O mais fácil é, se ele já está na posição, a gente desce reto ali. Mas como a gente está trabalhando com a ideia de mover as juntas e não mover no sentido das coordenadas, a gente acaba fazendo esse movimento diagonal. Primeiro para frente e depois para baixo. E ele encaixa perfeitamente no orifício. Ok? Ok, mano. Então, nossa resposta correta, a letra B. Tá joia? Aí sim. Beleza. Top, top, top.